colocar o patriota aqui, o Silvinho já tá com a bandeira verde e amarela ali atrás. Fala, Silvião. Seja bem-vindo, irmão. Paz e graça a todos. Faz anos que essa bandeira está aqui, né? A bandeira do Império do Brasil, né? Eu sou monarquista, patriota, né? Muito bom, eu também sou, gosto. Irmão Josafá, Deus abençoe você. Amém, irmão. E aí, Silvio, o que você tem para falar dessa reunião de evangelização que você tá ouvindo aí? Está acontecendo, sabe que é a minha internet? Tá dando uma travadinha aí. Eu não sei, Silvio, se é você, se é eu. Queria que o pessoal Então, deixa eu dissesse se é... trocar. Deixa eu trocar aqui a internet. Colocar a minha direto aqui, beleza. Agora desliguei. Deixar o Silvião entrar aí, gente. Para eles poder... Voltou? Eles têm mais Melhor. conhecimento. Eles têm mais conhecimento também, gente, sobre essas heresias, essas coisas malucas aí, Silvio. Eu quero ouvir de você, irmão, né? Que negócio é esse aí do anjo indeciso e Deus precisou colocar na terra para poder testar, para saber quem era bom, quem é ruim? Você já tinha ouvido falar nisso, Silvio? Já tinha ouvido falar. É muito comum no espiritismo, né? O kardecismo prega isso. Que nós estamos de passagem nessa terra, nós É estamos numa verdade, pré-existência. né? Nós somos anjos criados por Deus. O kardecismo não crê em Lúcifer como Satanás. O kardecismo crê que Lúcifer seria um anjo de luz, né? E ele teria cometido um erro e seria perdoado por Deus no futuro. Mas para que eles se expurgassem dos defeitos e vícios como punição, eles teriam uma punição transitória e purgativa nesta terra. Então as almas, nossas almas, os espíritos, seriam pré-formados num paraíso ideológico deles, enviados a essa baixa terra para serem provados e expurgados dos nossos erros, inconscientemente. Depois, alguns reencarnariam para melhorar até chegar num vínculo de perfeição, enquanto outros só passariam por uma existência só e já iriam para o seio, à volta da casa do Pai. É uma heresia terrível. E ela também foi adaptada nas matrizes africanas, de uma forma diferente, ao reencarnacionismo. E sempre tem uma seita que acredita nisso. Por exemplo, os mormons acreditam mesmo. Os mormons acreditam que nós éramos anjos. Os mormons também tem cada maluquice lá, né, irmão? Sim, Não tá escrito, sim, né? sim. Eles acreditam que eles são apóstolos lá, os líderes, né? Apóstolos, que eles ainda estão Sim, recebendo novas revelações, né? sim, Pelo, sim, os pelo primeiros. menos eles confessam, né, Silvio? Eles não estão Sim, enganando. sim, Eles eles não estão enganando, confessam. né? Eles estão falando o que eles acreditam e a pessoa segue se quiser. A congregação tem essas doutrinas, mas são secretas, né? Não são todas que ela tem, mas são secretas. Não estão nos tópicos de ensinamento. São dadas nas reuniões. Essa questão aí que você falou da pré-existência, né? Tinha até uma irmã aí na internet, né? Que ela era de CCB, né? Vou citar o nome dela aqui, conheço ela, é a Luciana Belasco, é aquela irmã do véu, né? E a irmã Luciana Belasco, uma época na internet, começou a defender essa pré-existência, que nós éramos anjos e viemos do céu e passamos por essa terra para ser provados. Né? E tem um monte. Só que nos anos 90 surgiu aquele movimento Sete Partes. Nos anos 2000 que ele aflorou mesmo, né? E o movimento Sete Partes também prega que nós somos anjos que viemos a essa terra para ser expurgados dos nossos pecados. Incrível, né? E tem muitos sebianos que seguiu o movimento Sete Partes. Muitos. Mesmo depois da morte do fundador, agora, acho que 2 anos atrás, mesmo assim a CCB tem muitos CCBanos que seguem os Sete Partes, que acreditam mesmo que nós éramos anjos. Nossa. Mas evangelho nada, né? Nada, nada. Essa questão, eu entrei aqui no teu canal, essa questão do evangelismo, eu até repostei um vídeo hoje ou ontem, um vídeo que tem uns 3, 4 anos, sobre os segredos da CCB, é 85, sem evangelismo. Por que a CCB ela evita evangelismo, né? E ali eu dou uma breve pincelada, né? Eles têm aquela história de que não dá panfleto, porque panfleto é uma folha da árvore, que eles oferecem a árvore inteira, sabe aquela conversa fiada? Você escutou isso muito? Nós já estamos cabeça branca, né? Já escutamos muito isso. Só que tem um segredo. O CCBiano não gosta, o ministério não quer que ninguém evangelize, por quê? Se eles forem evangelizar nas casas ou nas ruas e forem entrar em debates bíblicos, é capaz de CCBiano abandonar a CCB. Ele pega lá um assembleano, um quadrangular, outra pessoa de outra denominação religiosa, o que vai acontecer? Ele vai acabar, claro, ficando nervoso na hora,
Depois ele vai conferir na Bíblia e vai, não é que esse homem está certo mesmo? O CCB real mesmo, o raiz, ele vai acabar sendo CCB. Então a CCB, em vez de ganhar uma alma, ela perde uma. Opa, para não perder, então ela proibiu as pessoas de fazer evangelismo. Chegou nosso amado Jailson. Quanto tempo que não veio o Jailson? Faz tempo. Já chegou mais um desviado aí da Santa. Que isso, Jailson? Meu Deus, olha o Jailson, cara. São afronta, Jailson. São afronta que você tá fazendo aqui, pai. São afronta. Mas tá bom. Tem dois corintianos aí. Tem dois, rapaz. Aqui, ó. Não, eu sou Corinthians. Eu falo Corinthians, é pra dizer que é da Gema. Pra dizer que é da Gema daqui. Onde eu vim, gente, é São Bernardo do Campo. Eita, ali é. É corintiano, eles falam que é igual mosca lá. Tá em todo lugar. Um batendo no outro, como se diz aqui no Nordeste. Mas, meu querido amigo Jailson, um homem que tem estima pela Escritura Sagrada, eu queria que você fizesse uma avaliação dessa reunião evangelística da CCB, uma coisa assim. É sério que essas reuniões é a que fez a CCB chegar nos milhões de... É sério que isso é reunião de evangelismo? É sério? Primeiramente, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, dizer que é uma satisfação rever meu irmão Silvio, meu irmão Josafá. Estava um pouco sumido aqui do canal, porque também tive uns contratempos aqui na vida pessoal, né? E estava um pouco afastado também, né? E dei um tempinho, né? Mas sempre estava acompanhando, vez por outra ali, vocês, né? Atualizando aí, né? Quero agradecer pela oportunidade e louvar a Deus por mais um dia, né? Que estamos vivos e aqui de pé, mais um dia que vencemos, estamos aqui, né? E é um prazer rever os irmãos, né? Irmãos que eu estimo muito, irmãos que eu admiro pelo trabalho no Evangelho, que não é fácil, o trabalho de apologética não é fácil, de defesa da fé não é fácil, é um trabalho duro, né? Que muitas vezes há até uma incompreensão, né? Mas é um trabalho importantíssimo, né? Importantíssimo, né? Jailson. Hora da testemunhança. Hora da testemunhança. Agradeço a Deus por essa força e por tudo. O Braz seja louvado. Verdade. Irmãos, olha, eu quando comecei a ver o áudio aí que o irmão Josafá soltou aí, eu disse, meu Deus, um show de horrores. Você viu, não falou nada da Bíblia, né? Nada, em nenhum momento. Não falou nada da Escritura, né? Nada da Escritura, nada. Não teve nenhuma menção às Escrituras. As Escrituras ficou lá, empoeirada, né? E como é que você faz uma reunião de evangelismo e não ensina as Escrituras? E não expõe as Escrituras? Né? Não faz uma interpretação das Escrituras, não faz uma hermenêutica para explicar os pontos cruciais ali do texto bíblico, né? E numa reunião dessa, você tem que pegar um texto bíblico que fale de evangelho, né? Por exemplo, Romanos 1,16, né? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo, né? Do judeu, do grego, né? Então, você a princípio, para começo de conversa, você teria que pegar uma porção do evangelho e destrinchar e mostrar para aquelas pessoas ali como elas devem proceder no evangelismo, na abordagem, numa pregação, numa reunião de evangelismo familiar. Mas não. O negócio foi totalmente para heresias, para as heresias
ir para o paganismo, né? Ensinos de demônios, falsos ensinos, ensinos apócrifos, ou seja, que não está na Escritura, que não tem base nas Escrituras, devaneios, histórias da carochinha. Mas não tô nem Né? aí, né, Geus, com Bíblia. Não tá nem aí com Bíblia também. Outra coisa, Geus. O camarada que dá ouvido pra isso, ele tem que ir mesmo. O camarada que dá ouvido pra isso, ele também não quer saber de Deus. Ele não quer Exato. saber de Jesus, né? Porque ele vai lá, ele contou uma obra lá, eu não sei se vocês viram. Ele contou a obra que ele tava com a bolsinha dele de ferramenta lá, não sei o que é, perdeu. Aí ele foi Isso. buscar a palavra à noite. Deus falou assim: aquilo que tá perdido, como é que é? Aquilo que tá perdido vai ser achado, sei lá, alguma coisa do tipo. É a bastinha do Silvio ali. Aquilo que tá perdido vai ser achado. E aí, de repente, passou sábado, domingo, na segunda-feira, alguém trouxe a bolsinha para ele. O camarada ouvir isso, crer e se batizar, ele tá atrás de adivinhação. É morto. É gente que. Esse camarada, do mesmo jeito que entrou ali, ele vai entrar no espiritismo, se sair dali. Ele vai entrar em Isso. outro lugar. Ele não Isso. tá nem aí com o evangelho, não é? Não é Ele isso? está aberto ainda. Ele está aberto, ele não foi selado pelo Espírito Santo, como diz Efésios 1:13. Ele não foi selado pelo Espírito Santo quando ele ouviu o evangelho da salvação. Ou seja, ele está aberto ainda a todo tipo de crença, todo tipo de esoterismo, de sincronismo religioso. Sincronismo não, sincretismo religioso, né? Ele está aberto, ele está disponível a acreditar em tudo isso, porque ele não creu no evangelho. Por que ele não creu? Porque ele não ouviu o evangelho da salvação. E quando a Bíblia diz, lá em Efésios 1:13, a partir do 13 ali, quando o pecador ouve o evangelho que ele crê, ele é selado. É selado como um dono de um animal marca o animal dele com as iniciais daquele dono. Então, uma pessoa dessa, quando ela vai se batizar, não é um batismo legítimo, não é o batismo cristão. Lógico que não. Ixi. Não é um batismo cristão. É um banho sem sabonete, né? Hein, Jailson? Se aparecer na frente dela uma coisa que manifesta um poder maior, uma adivinhação mais poderosa, alguma coisa, é capaz de ir embora, não vai? Ela pula. É Deus. Ela pula. Ela pula, não pula, Silvinho? O próprio testemunho coisa... o testemunho do Viçosa, como foi, Silvinho, o testemunho dele? A conversão dele. A conversão dele ele de conversão, a conversão dele seria, digamos lá, a manifestação do poder de Deus. A CCB é diferente daquele que ele estava nos ocultismos, né? É sempre a busca de algo maior. Ele estava numa reunião, né? Parece. Aí alguém falou uma coisa lá que adivinhou, não sei o quê. Deus está aqui nesse lugar, pronto. Aí ele. Adivinhação. Mas é assim. Não foi evangelho, né? Não foi evangelho. Foi que falou uma coisa que ele sabia e acabou indo para lá. Ele disse assim: eu quero esse poder para mim. Ele disse: eu quero essa coisa para mim. Ele viu ali e se impressionou. Ele foi como Simão, o mago, né? Sim. Eu já ia falar outra coisa. Eu já ia mais pro presente aqui, o filme lá, que tem lá a trilogia lá. Meu precioso. Isso. Ele quer o poder, né? Ele quer o poder, ele quer o poder. É o poder. Não podemos enganar. A gente não pode se enganar com a CCB. A gente acha que na CCB só tem pessoa que tem pouca escolaridade, pouco grau de formação. Os líderes da CCB dos anos 70 e 80 tinham uma formação. O dos anos 80 tem outra formação. Então, depois que essa administração dos anos 80 assumiu, eles foram muito à psicologia humana. Então, a psicologia humana diz que o quê? Ela tem uma forma de como o homem pensa e como a mulher pensa. E tem uma terceira forma de como os dois juntos no macro pensam. O ser humano quer o quê? Ele quer conforto, quer estabilidade e quer prosperidade. Isso é básico do ser humano em todas as religiões. Então, eles estudaram isso muito tempo.
Tudo que a CCB produz ensinamento, ela tem um segredo atrás, ela não é feito por ensinamento para ajudar, não, ela tem um ensinamento porque tem um efeito que eles querem causar a longo prazo ou a médio prazo. Então, por exemplo, as pregações neopentecostais, Deus vai te ajudar, Deus vai falar contigo, Deus vai te libertar teu cativeiro, mudar tua história, vai botar o papel por baixo por cima. Então, essas pregações neopentecostais, pode ver que as outras igrejas estão fazendo. A CCB já faz isso há 40, 50 anos, só que com ênfase nos últimos 40 anos, porque tem pessoas muito bem instruídas na psicologia. Então, eles vão lá, eles fazem o quê? A pregação do Deus garçom, em que a gente não é mais mordomo. Deus é mordomo. Eles não têm lição de mordomia cristã, que como o Jair sabe, vocês sabem, mordomia cristã é uma das matérias da teologia sistemática. Então, Deus é o mordomo. O ser humano é o dono da vida e da terra. E Deus é o seu mordomo. É o contrário, né? E eles fazem templos luxuosos e, vamos dizer assim, para que dar um conceito de a pessoa vai para a igreja se sentir bem e será bem acolhido e terá, digamos ali, um conforto, um local confortável que vai recebê-los com bastante tranquilidade, caso chuva, intempérie, frio, coisas desse gênero. Então Mas eles colocam Silvio, aqueles templos luxuosos é para a glória do próprio homem, né? Porque o é para manter a ancião pessoa lá dentro. é que o ancião ele sente o dono daquele templo, bonito, o povo gosta, acha bonito, atrai mais pessoa. E aquilo praticamente é uma arena para ele se apresentar a performance dele, né? Para ele mostrar que ele tem poder de ver as coisas da sua Exato. vida. Que o camarada agora, a gente tá ouvindo o áudio, ele tá falando, tem uma coisa na sua gaveta assim, azar, tem uma coisa embaixo da sua cama. Mas que é isso? É um espírito, rapaz. Mas é uma coisa que eu falei, é psicologia. Qual rapaz adolescente, na nossa época existia a pornografia, né? Mas qual rapaz adolescente que não tem uma coisa escondida, não tinha uma coisa escondida, uma revista, uma carta de uma namorada, uma foto de uma moça que ele gostava? Qual que é o homem que infiel que não guarda uma foto de uma namorada no celular, ou numa foto mesmo, uma lembrança? Então eles sabem da psicologia da coisa. Então eles vão jogando os verdes, vai batendo com a vida das pessoas, né? Olha, irmã, Deus vai limpar a tua casa, mas limpa o teu guarda-roupa. Que irmã guarda que guarda-roupa? Irmã, chuta, você né? carrega. Você, irmã, você. Não é só roupa, não. Tem coisas, brinquedinhos aí que as irmãs compram, né? Irmã, você está aqui hoje, você que está querendo buscar a libertação do teu filho, mas você não está liberta. Deus manda te dizer, limpa a tua casa, e aquilo que você escondeu para o teu marido não ver, joga fora, queima, senão Deus vai expor tua vergonha aqui. Então eles fazem... Eles chutam, assim, né, Silvinho? Eles chutam, né, assim, impressionante. Aí, às vezes, casa mesmo com a situação da vida de alguém, e aí a coitada fica toda pressionada, fica com medo, e isso pode causar até problemas psicológicos na pessoa, né, gente? Em 97, Josafá, em 97 eu estava visitando a congregação, era visitante, né, era testemunhado, e uma cartomante chegou na minha loja, de uma loja aqui em Curitiba, e a cartomante falou umas palavras para mim. Você acredita que no culto da CCB, 4 anos depois, eu escutei as mesmas palavras? A cartomante chegou em mim, onde eu estava na minha loja, colocou a mão na minha mão, falou assim, moço, eu tenho uma coisa para te dizer. Você está aqui hoje, mas teu coração está longe daqui. Você está aqui nesse trabalho, mas tem dias que você não vê a hora de ir embora. Você tem vontade de sair desse país, ir para um país diferente, e ganhar dinheiro, e mudar, e trazer desse país uma riqueza diferente, e mostrar para tua família, para teus amigos, que Deus é contigo, e que você não era tudo aquilo. Ou seja, ela falou uma coisa que acontece com 90% dos funcionários numa loja. Eles estavam na loja. Silvio e Jair. Irmãos, na congregação, eu escutei isso, irmão. Eu escutei isso. O irmão falou assim, você está aqui hoje, irmão. Irmã, você está aqui hoje, você está naquele teu trabalho, naquele balcão, você tem dias que não aguenta ali, você quer sair dali de tudo de jeito. O teu desejo é sair para um país estrangeiro, fazer fortuna e voltar, e mostrar para o teu inimigo na bandeja que Deus é Deus na tua vida. Presta atenção. Eu estava assistindo um filme. Olha se não é igualzinho na congregação, eu fiquei besta. Tem um filme brasileiro, eu não sei se vocês vão lembrar o nome dele. Ele é novo o filme, não é velho não, é novo. Que é brasileiro que fala de briga, assim, de favela, tráfico. É uma favela que tá encrencada com a outra, aí tem um jogo de futebol lá.
Eu não sei se vocês viram esse filme. O que aconteceu no filme? O personagem, que é um rapaz e a irmã dele, eles usam aqueles guia, né? Que é usado em negócio de umbanda, de candomblé, não sei. Usado aquilo lá. Ele ia para uma partida de futebol que a irmã dele não queria que ele fosse. O que ela fez? Para saber se ele podia ou não? Ela foi no terreiro lá para consultar, para saber se ele podia ir ou não. Foi buscar a palavra. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, se não é a mesma coisa. Aí ela chegou nele no outro dia e falou assim: olha, ontem eu fui buscar confirmação. Ela falou desse jeito. Eu fui buscar confirmação sobre se você teria que ir ou não, e o guia falou para você não ir. Eu falei, meu Deus, se tampar os ouvidos. Eu tô querendo pegar esse vídeo depois e fazer um recorte, cara. Meu Deus, os CCBanos vão ficar doidos comigo, vão pular aqui. Porque é a mesma coisa que acontece no CCB. O que a gente denuncia aqui é a verdade. Eles estão consultando espíritos e demônios de adivinhação. Não tem nada a ver com o evangelho. Josafá, nos anos 40, tem um ramo da Quimbanda, se saudava com a paz de Deus. Um ramo da Quimbanda saudava com a paz de mesmo? Deus. Tinham as reuniões deles que faziam paz de Deus, e se saudavam e se osculavam. Tanto que teve uma dupla sertaneja, caipira, que fazia de palhaços, esses primitivos da música sertaneja, que faziam um papel de palhaço, que eu quero lembrar o nome deles agora, depois eu te passo o privado. Que eles fizeram um disco de humor chamado A Dança da Macumba, e que eles encenam ali uma possessão, eles falam, paz de Deus, irmão, paz de Deus, a paz de Deus. Fica aquela brincadeira. Eu tenho esse disco guardado. Eu vou descobrir o nome da dupla dos anos 50 e 60 e vou mandar para você. Isso é sincretismo, irmão. É que nem o Jailson falou. Ou seja, pega um pouquinho de cada crença. É um pouquinho de cada crença e embola tudo e cria aquilo ali que é feito na CCB. Hoje, rapaz, você vê aí, né? Está fartamente aí exposto na internet, né? Algumas igrejas que você olha assim, você não identifica característica de uma reunião cristã, né? Principalmente uma reunião cristã baseada no primeiro século, né? Que é o modelo, né? É o modelo ali, né? Ali que eles já tinham deixado de ir para as sinagogas, né? Porque as sinagogas era mais assim, os judeus estavam muito presentes nas sinagogas e os cristãos, eles não podiam estar na sinagoga porque havia aí um sentimento de rivalidade ainda, né? Então, nos primeiros séculos, depois ali da morte de Cristo, depois ali da morte, até mesmo da morte de Paulo, eles começaram a se reunir nas casas, né? E partindo o pão, que mostra bem lá no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, né? Ali mostra que os cristãos eles começaram a sair das sinagogas e se reunirem nas casas, né? Depois eles passaram a ser mais perseguidos e alguns se reuniam até em caverna, né? E ao verem eles celebrarem a Páscoa, alguns cristãos, algumas igrejas foram até acusadas de fazer ritual macabro, porque as pessoas que viam entendiam que eles estavam tomando sangue, mas não era sangue. Ou seja, eles foram acusados de de realizarem rituais macabros. Aí até isso serviu para que os cristãos fossem mais perseguidos ainda, né? Então, assim, você vê hoje algumas reuniões que você não consegue identificar que aquilo é uma igreja. Você identifica e confunde, muito facilmente você confunde com religiões afro, né? Afrodescendentes, né? Então, assim, é uma questão muito, muito delicada isso aí, porque a igreja ela tem que estar atenta a isso aí. Ela tem que colocar, priorizar, centralizar as escrituras no seu culto. O culto cristão,
Primeiro, ele centraliza a pessoa de Cristo, né? Depois, a palavra, o evangelho tem que ser exposto, tem que ser ali, tem que ser a base ali de tudo que acontece, né? Jair, os CCBanos que já entraram aqui, eles confessaram, eles não querem ficar ouvindo falar de Jesus. Eles falam que cansa. Exatamente. O dia que eu ouvi isso aqui a primeira vez, eu fiquei sem palavra, eu fiquei chocado. Por causa a sinceridade do camarada foi tanta que, sabe, quando você não tá esperando uma resposta daquela, você tá esperando que ele vai falar, não, a gente fala de Jesus, aí você tá pronto para ir para cima dele, para mostrar, você não, vai falar na cara, aqui, é chato. Nós estávamos ouvindo, que todos nós aqui, que estamos aqui hoje, não sei quantas pessoas tem, todos estavam ouvindo, escutando você, vendo aquele dia, você deixou ele mesmo anônimo, você permitiu que ele falasse, isso, e ele exatamente. falou, lembra? Ele falou, não, que esse negócio de ficar falando de Jesus cansa. É a mesma coisa que ficar falando de história. Olha a cabeça dele, Jesus é um personagem histórico. Histórico é o que morreu, é o que ficou para trás, é o que está enterrado lá. Pedro é histórico, tudo é histórico, porque são coisas que ficou para trás, tá morto. Então, na cabeça deles, Jesus é um personagem do livro chamado Bíblia, que ficou para trás. Eles falaram, nós queremos ouvir coisas sobre a nossa vida. Ó, ele falou isso, o outro que entrou no meu canal aqui também falou a mesma coisa. Paulinho Paulista. O Paulinho do Paulista. Que negócio de Jesus, nada. Falou, Jesus já morreu e já ressuscitou, agora é a nossa vida. Olha que maluquice. O outro ancião regional. É um discípulo de Herodes, viu? O Nilo lá, que é um ancião regional da região de Sorocaba. Só Sorocaba. Eu acho que tem umas 100 igrejas da congregação. Só a cidade de Sorocaba. Essa reunião que ele estava, irmãos, ajuntando ancião, diácono, cooperador e cooperador de jovem, tinha 800 irmãos de ministério. E ele falou lá na pregação que não era para ficar pregando esse negócio da Bíblia, não, porque quem quiser saber da Bíblia, ele falou, tem na internet, tem livro. Ele falou, aqui nós queremos saber de revelação. Se você entra ou se você sai de casa. Ele usou essa metáfora. Rapaz, o que você vai esperar de um lugar desse? Em outras palavras, Jesus, eles falaram, nós não estamos nem aí com esse negócio de Bíblia. Nós não estamos nem aí. Então, meu amigo, ó, a gente fala que é uma seita, eles acham ruim. Você apresentou uma das provas agora, você acabou de apresentar uma das provas agora, que se trata de uma seita, se trata de um lugar onde a pessoa de Cristo não é exaltada, né? Apesar do título, né? Apesar do título que se intitula uma instituição cristã, né? Mas não faz jus ao título, né? E a gente teve uma prova agora. Mostra claramente que as escrituras não é autoridade naquele lugar. Entendeu? As escrituras não é a norma, não é a regra de fé e prática, né? A gente viu agora, pelo que o irmão Josafá agora expôs agora nesse áudio, o camarada ensinando uma heresia das brabas, uma heresia das cabeludas, certo? Que não existe base nenhuma nas escrituras para o camarada falar um absurdo daquele. Ainda nós somos obrigados aqui na internet, no YouTube, ver pessoas, né, vendendo uma ilusão para as pessoas, vendendo uma mentira para as pessoas, dizendo que está maravilhoso, que está mudando, que tá isso, que está aquilo, que está um show, que... Rapaz, vamos ser honestos. Vamos segurar. Né? Vamos ser cristãos, vamos ser honestos com as pessoas, vamos falar a verdade, né? Não adianta maquiar, né? É triste ver uma pessoa fazendo um estelionato religioso, certo? É triste ver uma pessoa alimentando, né? E fazendo apologia a um sistema que mata, um sistema que segrega, a um sistema
que não ensina a vida, que não expõe a vida, porque Cristo é vida. O apóstolo João, na sua primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele disse assim, olha, ele escrevendo ali para a igreja de Éfeso, que ele foi pastor em Éfeso, ele disse, olha, nós vimos a vida, nós apalpamos a vida, nós tocamos a vida. E ele estava falando de quem? De Cristo Jesus. Nós tocamos a vida, nós apalpamos a vida, olha. E é por isso que nós anunciamos a vocês a vida. Em Jailson, detalhe. É vida, meu irmão. Eles falam disso entendendo que era Deus que desceu para estar com eles, né? Era aquele que falava com Moisés, né? Por quê? Um dos pontos que me deixou bem assim, sabe, chocado quando eu estava lendo, é que, apesar deles serem discípulos de Jesus, eles estavam, mesmo os discípulos, estavam com uma dificuldade muito grande de entender que ele era Deus. Vocês sabem que o judeu é martelado na cabeça dele, só há um Deus, não há ninguém. Então, para eles entenderem esse negócio, que Deus veio e desceu um homem aqui, não vai. Eles até estavam seguindo Jesus, vamos lá, vamos acompanhar esse homem, mas até agora, você viu lá Filipe, né, em João 14, mostra o pai pra gente, ou seja, ele não sabia. Mas a parte que me choca, que é espantosa, é quando ele entra no cenáculo fechado, depois que ele já ressuscitou. Quem é Tomé. Tomé, ele aparece para Tomé e fala, Tomé, toca aqui. Aí ele tocou na mão, tocou do lado. Quando Tomé viu que realmente era ele, e ele viu aquele homem morrer, eu vi ele morrer, eu vi enfiar ele na sepultura, e é ele que está aqui, o que Tomé fala, irmão? Aquilo é um impacto. Ele cai de joelho e fala, Senhor meu, Deus meu. Para um judeu falar isso, irmão, até me arrepio. O impacto é grande, né? Porque sabe que ou seja, eles têm uma muralha muito pesada aqui, irmão. Que até hoje aquilo não passa. Né? Não mudou, porque eles têm um lá, eu acho que é. Mas mudou na congregação? Mudou na congregação? Não mudou por quê? Porque esse judaísmo, esse ensinamento judaizante ainda existe na cabeça de muitas pessoas. Essa crença de que Deus limitado, não soberano, existe na cabeça sebiano. Ele não sabe. Você viu o que o Carlos Reinar falou lá? Então, eu ia chegar nesse assunto. Não só ele, como o falecido irmão José Henrique, né, o Zé Bode, que entrou em debate com você e comigo, mais de 5 anos debatendo comigo no WhatsApp, e tantos outros irmãos que já foram, anciãos que faleceram e os que estão vivos. A quantidade de pessoa que nega a doutrina trinitariana é gigantesca, porque eles não conseguem conceber um Deus que possa dividir, que ele se divide e é uníssono, e é o único, e ao mesmo tempo ele não é unicista. Não dá pra explicar, então eles não têm, porque somente Deus pode se dividir e não ser unicista, mas ser uníssono, ser uno em 3, triuno. Então eles não têm essa concepção, porque a mente já não consegue desenvolver o raciocínio lógico, e isso é uma herança judaizante. E, infelizmente, não é só a congregação que tem essa doutrina, mas é a que mais tem essa concepção. Eles não conseguem compreender que a Terra é redonda, grande parte não consegue conceber que o homem chegou na Lua, eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender, porque eles têm um conhecimento limitado. Isso é herança cultural e também herança oral, uma doutrina oral. Na congregação hoje, o importante não é Jesus Cristo, a Bíblia, é a doutrina bíblica deles, que é cabelo, véu, a doutrina. É doutrina, a doutrina deles. Eles chamam de bíblica, né? Que eles doutrina. chamam de bíblica. Que não é nada de bíblica. E esse testemunho que você passou aqui, essa reunião de evangelização, de evangelismo, proselitismo CCB, já é muito comum na internet já há quase 10 anos. Se você puxar vídeo de 8, 10 anos, vai ver as reuniões de oração de dia que tem, as de dia, que são de evangelismo, em que o profeta CCB bate palma e corre e aponta para as meninas de véu e fala, Deus vai mudar teu cativeiro, não sei o quê. E geralmente é filhas de crente que não é batizada, filho de crente que não é batizado, rapaz que saiu, foi para o mundo, mas não batizou ainda, vizinhos que vão na reunião. Eu tenho alguns vídeos desses guardados e depois eu te passo.
Então, eu tenho até de um profeta que ele fala quase a mesma coisa. Ele chegou, profetizou, não fez efeito. O que ele fez? Contou um testemunho. E é assim que funciona. Conta testemunho, canta um hino. Conta testemunho, canta um hino. Profetiza. Aí a ponta de dedo, ele percebe que a moça está emocionada, o rapaz está emocionado, já começa a profetizar. Deus vai cumprir dentro do teu coração, aquela pessoa que você ama, Deus vai trazer para perto, mas depende de você trazer para ele para essa graça, para esse caminho, porque Deus não quer que você vá para o mundo, se perca. Talvez Deus use de você para trazer ele para cá também, salvar mais uma alma, e blá, blá, blá. E a pessoa chora, se emociona, porque o ser humano, ele quer fazer o melhor para Deus, ele não quer errar. E como é que ele vai errar, Josafá? Se ele fizer da vontade própria, eles dizem vontade da carne. Então, guia-se pelo Espírito Santo da CCB, da boca do guia, que é o cooperador, ser um diácono, pregador, que é o mensageiro, o profeta. Então, tenho mais 90% de chance de dar certo, porque daí é o próprio Deus falando, então eu não vou errar. E se eu fizer alguma coisa aqui, eu estou respaldado pela vontade divina. Só fiz porque ele me mandou e me orientou. Então, o CCBiano, ele é um ser humano que não quer errar. Só que ele peca pela falta de conhecimento e pela humildade, tornando-se uma vítima muito fácil do proselitismo CCB e também... Eles confiam também, né, Silvio? Eles confiam na tal da sinceridade, né? Que eles falam tanto da sinceridade como se fosse algo tão virtuoso, né? O importa é ser sincero. Não, o importante é que o irmão é sincero. Eu não sei de onde eles tiraram esse troço, que a sinceridade é uma causa de salvação para ele, né? Porque, ó, eu falo para vocês, eu tô para ver nessa terra um camarada mais sincero do que o homem-bomba. Os kamikaze que se jogava lá nos navios, lá com o aviãozinho dele, ele ia lá e se... Aquilo é sinceridade pura, ou seja, a sinceridade é subjetiva. É sinceridade no quê? No que você está sendo sincero? Entendeu? Eu posso ser sincero com o meu cachorro. Eu faço uma promessa para ele e vou cumprir essa promessa. Eu vou ser sincero com ele. Luke, eu nunca vou te abandonar. Tô sendo sincero com ele e mantenha a sinceridade. Entendeu? A sinceridade é subjetiva. A sinceridade, ela é um ponto. Ela não quer dizer o que você quer fazer com aquilo. Agora, se você for sincero com a palavra de Deus e com Deus, tem outro patamar, outro peso. Apesar que a gente não vai conseguir, né? Mas eles apostam nisso, a ignorância deles. Eles abandonam a Bíblia, não quer saber de estudo bíblico porque acha que está sendo sincero. Aí ele é sincero a não colocar bermuda, ele é sincero a não ter televisão na casa dele, ele é sincero a irmã não passar esmalte, ou seja, é uma sinceridade cega, morta. Não vai dar fruto nenhum. Vai pro inferno. Eu falo isso aqui para eles, ficam loucos. Você vai pro inferno. Você congregou todos os dias da sua vida, de sábado aliás, de domingo a segunda. Eu já vi quantas pessoas se gloriando, aqueles velhinhos que é lá, eu agradeço a Deus, irmão, que esse ano vai ser a 50ª ceia que eu tô tomando, como se aquilo fosse um negócio de glória, né? Eu consegui. Você viu que eles se orgulham no próprio mérito, dizendo eu consegui, eu sou firme. Por quê? A cabeça deles é essa. Ele tá correndo atrás dos seus próprios esforços. Ele não corre atrás de Jesus. Ele não corre atrás do perdão de Deus. Mas a questão da sinceridade é complicado, Josafá, porque, veja só, o contexto sinceridade. A palavra sinceridade vem do latim sinceros, sincera. Sinceros é sincera. Então, o que acontece? Os gregos, os romanos, faziam uma estátua de jaspe, de pedra, de bronze. Quando fazia o olho, o rosto, às vezes riscava aqui, fazia um risquinho, trincava aqui e tal. A estátua não ficava 100% perfeita. O que o artesão fazia? Ele pegava uma cera de abelha do animal, daquela cor, e ele passava em cima daquele corte, igual a gente faz com o carro, né? Quando vai amassar um carro, depois passava um paninho e aquela cera cobria todo risquinho. Então as pessoas compravam aquelas estátuas que eram adornadas com cera. E as que eram perfeitas, que o artífice, o artesão, não estragava e fazia perfeito, eram as estátuas sinceras. Eram as obras perfeitas. Então, a sinceridade, quando a Bíblia fala, não mintais aos outros, ela tem a finalidade de você ser puro e casto para com o trato do próximo, mas não com a fidelidade com Deus. Porque a fidelidade com Deus, a presciência de Deus, já te conhece. A questão é, essa parte condena o CCBiano. Existe uma sentença, a última sentença da Bíblia, do Cristo Rei glorificado, que está em Apocalipse 22:15, na parte B.
diz assim, a parte A diz assim, ficarão de fora os cães feiticeiros, tal. A parte B diz assim, todos que amam e praticam A mentira. Mentira. Tá, aí, peraí. A quem pratica mentira é mentiroso, não é? Então, Sim. aí tudo bem. É fácil entender. O mentiroso não vai entrar no reino do céu. Mas os que amam a mentira não é o mentiroso. O que ama a mentira é aquele que sabe que alguma coisa que está praticando, vivendo, está adorando é uma farsa. Mas mesmo assim ele ama. Então, aquele que ama a farsa, ele está no mesmo patamar do mentiroso e está condenado. Caído da graça já está. Você vê pessoas, eu amo essa graça, e tira foto. Eu amo essa graça. E os comentários são centenas. Ah, eu amo a CCB, eu amo a CCB. Eu lembro lá quando você postou o Joyce vai lembrar também, né, Joyce? Quando você postou lá a CCB, todo mundo botou lá o joinha, o coraçãozinho, lembra? Que você colocou um versículo, ninguém, quase, não sei quantas pessoas. Então, 101 pessoa deu coração. E, Jailson, eu fiz uma publicação numa página da CCB no Facebook. Uhum. Ao mesmo tempo, uma pessoa postou uma foto na frente de uma igreja da CCB. E eu coloquei um comunicado assim, algo assim, Cristo é a graça, né? Nele está o favor de Deus, né? Bendito eternamente. Falei um negócio curtinho assim. Teve um joinha, e um comentário, né? E a CCB teve 101, ou seja, foi uma goleada em Jesus que deram uma goleada. Não. A CCB, 101 coração, rapaz, só por causa do templo. Às vezes não estão nem aí com Jesus Cristo. Você pega, por exemplo, então, porque não tem, né? Eles não amam a Cristo, uma graça. Eles não, né? Eles amam, como o irmão Silvio falou bem, eles amam a mentira. Eles amam um lugar onde o ego é alimentado. Eles amam um lugar, um ambiente, um ritual, uma liturgia, onde os seus egos são alimentados, são inflados, né? Os seus pecados são acariciados, né? Onde eles recebem tapinhas nas costas e dizem que Deus vai virar o teu cativeiro, que vai te abençoar, que vai te pôr por cabeça, certo? Eles amam aquilo ali. Só que aquilo ali é uma arapuca. É uma cilada do diabo. O diabo está levando eles nessa conversa. Estão iludindo ele. É como um médico que descobre a doença do paciente e não fala para ele. Mas, Jailson, o pescador não pesca o peixe por aquilo que o peixe gosta? Isso. Eu acho que ali é a mesma coisa, rapaz. O diabo tá dando o que eles querem. Isso. Não é verdade? Porque quando o camarada entende o evangelho ou Deus toca nele, ele rapa fora daquilo ali. Não tem como você ficar mais naquele lugar. Ele vai embora, mas ele vai mas tem uns que ficam, José Paulo. Tem uns que ficam, porque deve ter aqueles problemas, né? Mãe, mulher, esposa. Ai, meu filho tá lá, minha filha, é melhor que a filha fique comigo, porque a minha filha tá com um pezinho no mundo. Se eu sair da igreja, talvez ela degringole para o mundo. Uhum. E as pessoas pensam assim, e vão comentar aqui no teu vídeo, José Paulo. Esse narizudo de Curitiba, esse desviado, né? Tá falando que nossa igreja é uma mentira. O que você esperar de uma denominação que a fundação dela é uma mentira, a história dela é uma mentira, a modéstia dela é uma mentira, é uma farsa, o culto é uma falsa revelação, a ideologia é falsa, a adoração é falsa, a orquestra é falsa. Foi copiado das outras igrejas, foi tudo copiado e eles falam que foi tudo revelado. Olha, irmão Silvio e irmão Josafá, o que o apóstolo Paulo fala lá na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, que é o capítulo ali onde ele se despede, né, que ele está bem prestes a ser executado por Roma, ser decapitado, né? E ele diz assim, ó, já agora, né? No versículo 7 ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No versículo 8 ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, ele diz, não somente a mim, mas
mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amam a vinda de Cristo. Então, quem ama a vinda de Cristo, fala dela. Espera ela. É a profecia, né, Gilson? Né? Quem ama a vinda de Cristo, crê na sua vinda e por isso ele fala. Por isso ele prega. Por isso ele não se contenta com ele não aceita, ele não vamos dizer assim, ele não fica contente, ele não admite. Isso ele vive, né, Gelson? Ele vive para isso, né? Ele vive. Ele não folga com a injustiça, como está escrito. Ele não folga com a injustiça, exatamente. Ele não suporta ensinos heréticos como esse que a gente acabou de ouvir. Ele não suporta, né, alguém vendendo mentiras, alguém dourando a pílula, dizendo que a instituição está bem, que está maravilha, que está mudando, que está assim, pá. Como eu tenho visto uma pessoa aqui nessa rede social vender essa mentira, esse estelionato religioso, né? Então, quem ama a vinda de Cristo não ama essa mentira, não ama esses ambientes que tá mais ali para inflar seu ego, né? E quando funciona, Deus? Jailson, né? E quando funciona? E quando funciona essa técnica de dizer que ela está mudando? O que eles fazem? Você lembra do que eles fazem? Quando não funciona? Quando convence a massa? Aí tem a segunda parte, né? Que é diminuir as outras. Pelo menos a nossa não tem dízimo. Olha, essas outras igrejas está uma macumba gospel, louvor, cantora pintada, pastor com carrão. Daí a segunda tática as outras, né? Começa a diminuir as outras para dizer que a nossa, pelo menos, ainda está numa doutrina apostólica. Eu digo o seguinte, irmão Silvio. As outras igrejas podem até levar o dinheiro das pessoas. Isso a gente tem que ser sincero. E a gente realmente vê alguns abusos por aí afora, né? De alguns líderes e de algumas denominações, isso aí ninguém pode negar, certo? Porém, a congregação ela faz pior, ela não leva só o dinheiro, ela leva a certeza da salvação. O Mário Persona fez um vídeo assim, lembra? O Mário Persona fez um vídeo que bombou, né? Sobre esse assunto. Isso. A CCB, ela é pior. Ela não leva só o dinheiro. Não, ela leva a salvação, ela leva a vida da pessoa. Porque no momento que os anciãos da congregação não pregam a vida, não pregam Jesus, eles estão disseminando uma mensagem de morte na igreja, uma mensagem de terrorismo espiritual na igreja, de salvação por obras. É a manteiga do bigode do gato, né? Exato. Jailson, a Bíblia aponta uma coisa, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa que a gente consegue provar com base no que você está falando, que a CCB, com base na Bíblia, do que eu vou apontar agora, ela é pior do que essas igrejas aí. O apóstolo Paulo fala o seguinte, não importa que eles estejam pregando por porfia, vanglória, por dinheiro, exatamente. Ele está citando homens que pregam o evangelho. Falando daqueles que pregam o evangelho. Ele está entregando o evangelho. Ele fala que Jesus é salvador, é o único suficiente salvador, salvação por graça. Ele prega, mas a motivação dele é por outros motivos. Ele quer dinheiro, ele quer. Paulo está falando, tá tudo certo. O que importa é que Cristo seja anunciado. Ele está falando, tá tudo certo. Esses camaradas, eles vão dar conta. Só que o que importa é que Cristo seja anunciado. A CCB prega também pelos mesmos motivos, vanglória, cartão corporativo, todos esses mesmos motivos. E pior, nem evangelho eles pregam. Nada. Entendeu? Ou seja, eles são tão ruins que não conseguem entrar nem nessa parte dessa crítica que o apóstolo Paulo fez ali aos obreiros maus. Ou seja, segundo o apóstolo Paulo, esse povo não é nem considerado evangelho cristão, porque não prega o evangelho. Porque se você não prega o evangelho, você pode ser qualquer coisa, menos cristão. O cristão prega o evangelho. Entendeu? Então, com base na fala do apóstolo Paulo, a gente consegue dizer a congregação é pior
do que essas igrejas que estão. Tem um pastor aí que eu gosto de ouvir a pregação dele. Ele tem uma pregação mesmo que fala de Jesus, ele fala da suficiência de Cristo e ele pede o dinheiro dele lá. Acho que é Juan Ribe Palharim, acho que é esse o nome dele. Palharini, o pastor Isso. Rubens Palharini. Ele tem uma voz Ali bonita. é evangelho puro ali. A comunidade Paz e Vida, né? Eu conheço Puro, o Palharini, puro, conheço alguém. Puro. Ele chama a Bíblia de palavra de Deus. Aprendi até com ele. Quando eu peço para a igreja abrir a Bíblia, quando eu vou pregar, eu falo, ó, peguem a palavra de Deus e abram. Isso, ele fala assim, vamos abrir a palavra de Deus. Josafá, é que eu não sei, você não foi lá na igreja, não frequentou, não foi visitar a comunidade dele, né? A igreja dele. Mas eu estive lá agora, há uns 4 meses atrás, visitando. É a Paz e Vida, né? Paz e Vida, no Boqueirão. Paz e Vida, o pastor é meu amigo. E chegando lá, do lado dos bancos, assim, tem uns livros grossinhos, assim. É a confissão de fé deles. É grosso, deve ter umas 150 páginas, gratuito. Você chega na igreja, ele te apresenta, aqui está a confissão de fé, os pontos doutrinas acreditamos, a nossa doutrina, a fé em Cristo, a salvação mediante a fé, da graça, tal, o dom de Deus. Tudo separadinho ali, não fica exaltando o fundador. Eu achei interessante. Então, eu tenho um livro dele. Eu tenho um livro dele, é A Vida de Jesus, os 4 evangelhos. Ele é muito cristocêntrico. É muito cristocêntrico ele. Agora, se ele errar, e se o Joarim Pararim, que é uma pessoa maravilhosa, né? Ele estiver errando, e se ele estiver, vamos dizer, eu estou fazendo uma suposição, tá? Para não causar problema nenhum. E se ele estiver fazendo alguma coisa errada? E se ele estiver querendo uma fama, uma boa fama, encher estádio, encher sua glória, e criar uma fama entre os homens, uma posição política, mas ele está pregando o evangelho, e a CCB não prega. Então, seja qual seja a tua intenção, o apóstolo diz, importante que isso seja anunciado. A questão é essa, né, irmão Silvio? A congregação, ela se jactancia tanto, ela se orgulha tanto, ela se denomina graça, mas ela não faz o básico. Ela não faz o que uma igreja genuinamente cristã devia fazer, que é propagar e anunciar o evangelho de Cristo. O evangelho CCB, Jailson, é a história do Batman da CCB. Eu fiz uns vídeos. Vocês viram os vídeos meus antigos lá, de 8 anos atrás, do Batman da CCB, Thundercats CCB? Vocês viram esses vídeos meus? Era no canal antigo? Chegaram a assistir ou não? Não lembro. Não chegou a assistir, Josafá? Os vídeos antigos lá do primeiro canal? Eu não lembro. Então, eu tinha 3 vídeos, era assim, um chamava-se Batman versão CCB, o segundo era Thundercats versão CCB, e o terceiro vídeo era tudo vídeo curto, sabe? Eu vestido de CCBiano. Sim. Depois eu contava a história e apareceu normalmente. Mas... E daí, então, veja só, é só para você entender. Todo mundo conhece a história do Batman, não conhece? Sim. Então, olha como é que era a história do Batman da CCB. Batman versus CCB. Existia um homem muito rico, mas que era muito triste por dentro. O nome dele era Batman. Mas ele só era o Batman, ele só se ergueu porque ele tinha a Batcaverna. E é na Batcaverna que ele se refugiava. Pois na Batcaverna ele tinha o consolo, e ali ele aprendia conselhos sábios do seu homem mais velho, que era seu mordomo. E na Batcaverna, quando os inimigos queriam pegar ele estava abrigado lá dentro. E era dentro do Batcaverna que ele se alimentava, ele saía mais forte. Então é assim, vai. O vídeo tinha uns 10 minutos, só falava da Batcaverna. Então eu mostrava o CCBiano explicando como é que era a história do Batman. Ele distorcia. Fazia uma analogia, né? Exatamente. E eu fiz isso com o Thundercats, com a Toca dos Gatos, eu fiz isso com acho que foi com o Homem-Aranha no Planeta Diário. Então é o contando a história do Batman. Foi bem interessante. É verdade? Será que procede essa história de que nós éramos anjos caídos que Deus mandou para a Terra para passar por um tipo de refinamento, de provação, tal? Será que isso tem procedência nas Escrituras? Não tem. Isso vem provar, né, o primeiro ponto de doutrina da congregação cristã no Brasil. A Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus para eles. Não é.
Entendeu? Não é um livro qualquer, é meramente um instrumento decorativo para eles. É uma ferramenta litúrgica, né? É um objeto decorativo para eles ali que não serve apenas de uma isca. Exatamente. Eu prefiro ter a cruz aqui, né? Ó, a decorativa aqui. Ó, a decorativa. Essa aqui eu mandei. Ei, irmão Silvio, essa aqui... Jailson, olha a Bíblia dele de novo lá. Tem a cara do Baphomet lá, cara. Baphomet. Olha ali, o Deus da maçonaria aí. Olha lá. Baphomet. Mostra aí, Silvio. Coloca o dedo aí, Silvio. Onde tá? Olha aí, ó. Meu Deus, cara, que coisa. Eu prefiro ter a cruz aqui. Essa aqui eu mandei fazer, coloquei uma capa de couro nela e pedi para o irmão colocar a cruz de cravos, né? Cruz de cravos. Aqui. Gostei muito do trabalho dele. Eu prefiro ter essa do que essa daí, porque essa daí tem mensagens ocultas, né? Tem ocultismo, né? E esse Baphomet aí é que dirige o Brás, essa entidade aí é ela que comanda o Brás, entendeu? Só não percebeu isso ainda quem não abriu os olhos espirituais, né? Porque ali é a fonte das heresias, ali é a fonte dos falsos ensinos, é a fonte das 7 partes, né? E é a fonte de toda essa confusão, essa Babilônia religiosa. Quando um ancião diz que quem não for batizado na congregação não pode ter cargo, e isso não pode ser dito à pessoa, certo? E o outro ancião vem 15 dias depois, diz que pode ter cargo, sim, e que vai analisar a questão. Ou seja, a fonte, a nascente de toda essa confusão religiosa, de toda essa bagunça, essa desordem doutrinária, é essa entidade aí que tem esse trabalho de direcionar, né, de capitanear ali daquela sede ali, né, para todo o Brasil e para todo mundo, entendeu? Então, é uma confusão religiosa, certo? É uma Babilônia, né? É onde nascem essas heresias, né? Onde nasce que nós somos anjos caídos, né? E que fomos mandados para cá, segundo a fala desse ancião, desse áudio, né, que o irmão Josafá soltou para nós agora, diz que nós estamos aqui para ver se nós, quem somos nós, né? Dos que se rebelaram ou não, né, irmão Josafá? A tese dele é essa, né? Agora, será que isso tem base na Escritura? Vamos para a carta do apóstolo Judas, né? Não é Judas que traiu Jesus, não. É o apóstolo Judas, né? No versículo 6 ele diz assim, ó. Vamos pegar do versículo 5 para a gente entender melhor, né? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, falando lá dos hebreus que saíram do Egito, né, que ele libertou, destruiu depois os que não creram. Né? Quem lembra ali? Datã, Abirão e Corá, Datã e Abirão, a terra se abriu e engoliram ele, né? Né? E aí ele continua. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original. Que estado original é esse? Aí ele vai dizer, ó, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, abandonaram o céu, né? Ele tem guardado sob trevas. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E aí? Procede esse ensino aí, baseado no que o apóstolo Judas está dizendo?
Tem até um Não, hino nada. avulso, né? Eu odiava, sempre odiei o hino avulso. Perdão. Tem o CSBB no meu seguidor que vai odiar o que eu tô falando. Ah, não vou mais seguir o Ciro. Eu Odeio. também nunca gostei daquelas Nunca gostei. E eu fui numa sentimentalista, reunião. humano, Eu fui numa carnal. reunião em 2005, ano que eu saí da congregação, antes de eu ter aquela recaída e voltar, que eu saí totalmente em 2006, né? Mas eu saí em 2005, primeira vez, né? E eu fui numa reunião e tava lá um grupo tocando violão, as mulheres de véu cantando, né? Aí quando era para fora da casa, elas não estavam de véu. Quando era para dentro da casa, tava véu para tocar violão. E o véu enrolava nas cordas, era uma coisa horrível. E tinha um hino que dizia assim: Senhor, nos leva de volta ao nosso lar. Senhor, nos leva de volta ao nosso lar. Quer dizer, se para voltar a algum lugar, é que você já era de lá. Então, é a doutrina da pré-existência, né? Então, eles pregam isso há exatamente. muito tempo. Só que assim ninguém percebia, né? A pessoa acha bonitinho. E tem pastor também, pastoras que pregam essa bobagem na internet. Mas é É, porque é emocionante, né? Emociona as pessoas. Ah, eu era um anjinho. Estou aqui sofrendo, mas exatamente. Deus não problema. É como o irmão Silvio falou, esse ensino aí é um ensino espírita, e algumas seitas adotam esse ensino como os mormons, né? Os mormons, eles creem que Miguel. Satanás é irmão de Jesus, né? E que Jesus é Eles creem Miguel, que né? eles creem que Satanás é irmão de Jesus. Ellen White, a profetisa do Adventismo, ela tem ela diz, ela chega a dizer num dos livros dela que Deus queria perdoar Satanás. Deus queria perdoar Satanás. Ou seja, Deus não queria condenar Satanás, né? Ora, se Eles Deus não fazem queria nem. perdoar Satanás, então ele tinha que perdoar os anjos também, Sim. Jailson, né? esses ensino maluco não faz ideia do que é santidade de Deus, do que é justiça de Deus. A própria santidade de Deus não tolera o pecado próximo dele. Não é Deus falar, queima ali, nem não precisa nem falar nada. A santidade dele não permite. Quando ele fala para Moisés, ele queria ir com Moisés. Falou, Moisés, eu não posso ir no vosso meio, porque se eu for, vou consumi-los. Mas não é porque Isso. ele queria, mas não é porque Deus quer. A santidade que está nele não permite isso. A santidade, a justiça. Deus também passar um pano para Satanás, falar, tá bom, Satanás, eu vou fingir que você não fez nada e volta para cá. Ele comete injustiça. Ele não pode, Deus é justo a todo custo. Por isso o filho teve que morrer, porque alguém tinha que pagar a culpa. Alguém ia ter que pagar a conta. Né? Ou seja, eles inventam essas maluquices, só que qualquer alteração que você faz no evangelho, gente, você vai acabar ferindo Deus em alguma coisa. Você vai machucar a verdade. Ou seja, a verdade ela é intacta. Se você altera alguma coisa, você cria alguma coisa que vai afetar na soberania de Deus, de alguma Mas, coisa. Zafá, Não pode. isso é normal. Ó, quer ver uma coisa? A tradução João Ferreira de Almeida, essa que a congregação usa, até inclusive nessa Bíblia de púlpito aqui, é a mesma. João Ferreira de Almeida, 1948, revista e corrigida. Eles deram uma pequena modificada em 64, mas ainda é a mesma tradução. Ela foi criada em 1600 alguma coisa, 1690 alguma coisa, né? E lá no capítulo diz assim, a suprema excelência da caridade. Primeiro que esse subtítulo não tem na João Ferreira de Almeida. Ela foi colocada em 48, a suprema excelência da caridade. Porém, a caridade está ali, não é o amor ágape de Deus, e também não está se referindo ao amor eros. Está se referindo praticamente ao kairos, do carisma. Ali não é a caridade de fazer o bem ao próximo. Ali é a caridade do amor entre Deus e os homens. Aí, em certa parte de contexto, torna-se ágape. Porém, na congregação, eles criaram usar uma nomenclatura de usar-se caridade, né? E eles pregam uma caridade sofredora, tal. Uma caridade quer dizer você se abster do que você tem e dar para o próximo na hora da piedade, com a função de fazer você contribuir com a piedade e com a função de distorcer a salvação por graça e colocar por obras. Isso é uma coisa que eles não percebem.
lá, a suprema excelência da caridade. Ainda que eu entregue o meu corpo. Quer dizer, você pode fazer até caridade fora de outra igreja, mas se você não for batizado nessa graça, a tua caridade é vã. Eles usam isso, eu vi quantas vezes. Essa passagem bíblica, Silvio, ela não é uma passagem para ser exortada para as pessoas fazerem o que está ali. Por quê? Essa passagem ali da Bíblia, a suprema excelência da caridade, Paulo, ele criou uma hipérbole. Aquilo é um exemplo. Sim. Ele não está dizendo que existe uma pessoa daquele jeito ou que você tem que ser daquele jeito. Ele está criando um exemplo. Ele usa exemplo, hipérbole é um exemplo bem exagerado. É um exagero. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ninguém fala. Ou seja, ele está dando um exemplo exagerado. Ele fala, ainda que eu falasse a língua de todos os homens da terra, ninguém fala. O apóstolo está falando o seguinte, mais ou menos isso aqui, ó. Ainda que você consiga praticar as obras de um cristão que devem ser feitas, ainda que você consiga ser excelente nestas obras, se você não tiver o amor divino, que é o que está lá em Romanos 5, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele está querendo dizer, em outras palavras, ele está querendo dizer, se Deus não tiver em você, nada disso serve. Serve para nada. Isso é lixo. Então, Paulo ele criou uma hipérbole, só um exemplo exagerado para tentar dizer, ainda que você conseguisse fazer tudo isso e você não tivesse Deus, ou seja, o espírito dele, ou o amor dele dentro do seu coração, tudo isso era nada. Mas a tradução original, sim, a tradução original, a caridade ali é amor, não é obra de caridade. Então veja como é que a linguagem é trocada. O amor, Eu lembro que os primeiros artistas a fazer essa alteração, usando a nova tradução na linguagem de hoje, foi o Renato Russo, quando ele fez aquela montagem dos poemas. Muito bonita aquela música dele. Monte Castelo. Então ele pegou um trecho dos Lusíadas e colocou o Coríntios ali, né? 13 Coríntios, né? Acho que é isso, né? Isso. É primeiro Coríntios. Então, ainda ele colocou amor. Então, ele foi um dos primeiros que até usou essa técnica. E eu lembro que uns ex-mundanos, que atualmente são CCBanos, né? Filhos de crente, conversavam comigo na minha loja lá nos anos 90, 2000, mas isso aí tá errado, pois ele citou errado a Bíblia. Não, eles não sabiam que a palavra caridade ali, do João Ferreira de Almeida, no português arcaico, é amor. Então, com o tempo, manteve-se aquela palavra. E a congregação preza por isso. Coisas que vão trazer para você elucidação, eles vão deixar daquele jeito antigo. Então, mas ali, outro problema grave ali na congregação é que eles pregam salvação pela caridade. Pela obra. Eles já eliminam Jesus. Isso faz parte da teologia liberal. Espírita também. Espírita A frase que simboliza, que representa bem o que Josafá está falando é a caridade é a perfeição, né? O hino, né? A caridade é a perfeição. Não, eles fizeram um hino. Representa bem isso aí. Eles fizeram um hino, tá? Aquele Inário 4, poucos hinos, quase nada são feitos por eles. Eu peguei um culto em São Bernardo uma vez e um irmão lá, eu acho que era ancião, antigo já, ele contando a história do Inário, ele era antigo e ele conhecia os irmãos que fez a transição do 3 para o 4, né? Que era de 65 a transição. Então, estava perto deles ali mesmo. Ele contou que o hino, acho que é 236, foi a CCB que fez. Hoje eu vejo, é a CCB mesmo que fez. Porque lá eles falam que serão salvos pela caridade. Não cita o nome de Jesus nenhuma vez. Eles não falam de Jesus. Eles falam a caridade é a perfeição e ela vai levar você para o céu. Ou seja... É que, na verdade, esse hino é batista, né, Josafá? Foi a Armanda Espina que corrigiu esse hino em 65. Corrigiu? Sim. Então ela deve ter alterado alguma coisa importante. Corrigiu. Porque ali eles estão pregando salvação por obra. Aquele hino canta salvação por obra. Ele é cantada salvação por obra, né? Sim. Porque aquilo motiva eles a fazer obras, a fazer coisas para poder ser salvo. O CCBano, o padrão, ele não sabe se está salvo. Porque isso faz parte da crença dele. Ele vai saber só no juízo final se ele vai ser salvo. Ele vai chegar lá... Se você analisar, Josafá e irmão Silvio, irmão Josafá,
Se você fazer uma boa análise desse texto, eu estou com o texto aberto aqui, a partir do versículo 4, ele vai falar propriamente do amor, o que é o amor, né? Aí ele fala, a primeira declaração que ele faz aqui, o amor é paciente. Ou seja, se você for fazer uma análise sobre esse texto, não tem nada a ver, nenhuma palavra aqui, nenhum verbo aqui está na questão do fazer algo. Nenhum verbo aqui está na questão filantrópica. Nenhum verbo aqui está, vamos dizer assim, na questão de eu fazer caridade, de eu fazer boas obras, de eu distribuir comida, lençol, de eu ir na rua dar banho nos mendigos. Não, é tudo na questão do ser, não do fazer. Ele cita, Jailson, ele cita aí praticamente por tabela um dos 7 dons do Espírito Santo, que é a paciência. Isso, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Ou seja, a pessoa que tem Cristo, que tem o Espírito Santo, pelo qual o amor de Deus foi derramado nele, né, como o irmão Josafá falou, ela não se porta inconvenientemente, não é uma pessoa inconveniente, né? O crente não pode ser inconveniente, não procura seus interesses, ou seja, o crente, o cristão, o servo de Deus, ele se porta de uma maneira que, para ele, para o irmão Silvio, ele prefere ver o irmão dele bem do que ele, muitas vezes. Ele prefere... Justiça, né? Entendi. Exato. Aqui o Jairus falou aqui, tocou uma coisa. O irmão Jairus falou uma coisa. Não se exaspera, ou seja, não se exalta, né? Não se ressente do mal. Ou seja, você vai analisar cada palavra, cada declaração de Paulo, não tem nada a ver com distribuir cesta básica. Grande parte dos testemunhos, Jailson. Tem nada a ver. Só na parte de não folga com a injustiça, porque a palavra folga hoje para nós é descanso, mas a palavra folga do latim vem de folguedo, que é alegria, alegrar-se. Isso. Então, por exemplo, a palavra folga aí é se alegrar. O amor de Deus, né, que é o selo do Espírito Santo, o amor de Deus, o selo do Espírito Santo, não folga com a injustiça. Isso. Aí 90% dos testemunhos CCB cai por terra, porque o testemunho CCB sempre é alguém se dando mal e o CCB não se dando bem. Né? Exato. E você recebendo conta, assim, com uma falsa modéstia. Não, modéstia não, porque há alguma coisa especial, mas foi Deus, para que Deus mostrasse na minha vida. Aí fulano aqui lá... mesmo. Aqui mesmo. Eu tive prova aqui na minha cidade, em Bahia, na Paraíba. Bahia, né? B-A-Y-E-U-X. É uma cidade, é um nome de origem francesa, Bahia. Entendeu? Aqui em Bahia, na Paraíba, região metropolitana, vizinho à capital João Pessoa, teve um irmãozinho que saiu da congregação. Aí, 15 dias depois, ele bateu com o carro. Ou bateram nele, eu não me lembro bem. Mas não foi dito e feito, meu Josafá. O fariseu lá, o fariseu da congregação, disse: olha aí, tá vendo aí? Foi sair da igreja, foi sair dessa graça. Isso é prisco. Folgando com a injustiça. Se alegrando com o mal. Se alegrando com a derrota, entre aspas, do irmão. O fracasso do irmão. Né? Mas o que é que Paulo diz? Paulo diz logo a seguir, ele diz assim, ó. Mas regozija-se com a verdade. Né? Sempre alegria na verdade. Sim, o sangue pode dar na canela, como se diz aqui no Nordeste. O sangue pode dar na canela, mas ele se alegra com a verdade. Eu estou com a verdade e me alegro, porque a verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nada disso é possível se ele não der o Espírito dele para nós, não tem como.
Não tem como, que é o resumo disso aí, né? É. Uma que, até para o homem natural, para ele escolher a coisa correta, foi porque Deus mostrou de alguma maneira as revelações de Deus. Se o homem falar assim, eu não preciso de Deus, porque eu sei fazer as coisas certas. Você pergunta, mas quem te ensinou o que é certo e o que é errado? Vai puxando nele. Ele vai falar, mas aonde que essa pessoa aprendeu? Da onde tirou isso? Ou seja, você vai chegar num ponto que, se Deus não colocar em você o juízo do que é certo e errado, nós somos animais. O animal, ele quer comer para matar a fome, ele quer esconder do frio, e ele quer se esconder, ele quer acasalar e ele quer se esconder da chuva. Acabou. Quem é que definiu o que é errado, o que é certo? O que é moral, o que não é moral? É Deus, é a natureza de Deus. E aqui, nessa passagem aqui, é o Espírito Santo. Porque se ele retira de nós, ninguém faz isso aqui. Ninguém faz. Retira o Espírito dele de nós para você ver. Que Davi pediu, né, Josafá? Renova em mim o Espírito reto. Né? Não retira de mim o teu espírito, renova em mim um espírito inabalável. Porque eles sabiam. Sem o Espírito de Deus, ninguém o segue. Ninguém o segue. Nós nos desviamos para o nosso próprio caminho, que é o que está escrito na palavra. O homem é mau por natureza, está escrito lá. Ele fala natureza pecaminosa. A gente caiu. O Espírito Santo é o que está dando força para nós nadar. Sem o Espírito Santo, a gente para de nadar. E o que acontece? Afunda. Porque o pecado está puxando você. É a sua própria natureza te puxando para baixo. Para de nadar para você ver. Você vai para baixo. E tem muita gente que gosta de ficar lá embaixo. Tem gente que gosta. Muito a gente... Oi? Eles usam muito, Josafá, como você falando, não perca a tua linhagem, não esqueça a linhagem que está usando aí. Eles usam muito essa passagem que você falou do Espírito. Quando o Espírito de Deus abandona o homem, eles usam muito a passagem de que uma casa, quando foi adornada e limpa, depois o espírito maligno vem e traz mais 7. Eles usam muito essa passagem também para quando eles vão evangelizar alguém da CCB, né, ou da família, e alguém se desviou da CCB por um determinado momento, ou divorciou-se, ou coisa assim, ou teve adultério, para eles não receber mais. Eles dizem assim, pela lei a gente não pode proibir de frequentar os nossos templos. Né? Mas, pela lei, né? Pela lei. Se a lei deixasse, eles deixaram ninguém trabalhar, não. Mas convém que vocês tenham discernimento, porque aquele que foi para o mundo trouxe mais 7 espíritos com ele, então tem que se cuidar, mandar, e blá, blá, blá. É mais um gatilho para engendrar o pecado de morte, que está disfarçado aí, essa doutrina da salvação por obras. O que é pecado de morte? Eles são totalmente atrapalhados, né? Eu creio em pecado de morte, deixa eu ver, acho que são 3, apostasia. Né? Apostasia, quando você abandona, quando você não perdoa, né? Obviamente. Vamos ao contexto? Vamos ao contexto? Se nós for usar 6 de Coríntios, ali tem uma série de pecados imortais. Tem uma série de pecados mortais. Não estou dizendo teologia católica, não estou dizendo pecados capitais. Coríntios 6 diz uma série de comportamentos que, se o ser humano morrer naquele estado, ele está condenado. Ali tem, né? Fala pessoas que morrem sem arrependimento, sem conversão. Exatamente. Porque pode ser que as pessoas elas pequem, elas vão continuar pecando até morrer. Mas só no caso se elas falecerem sem conhecerem a verdade, ou se elas não se reconciliarem. A pessoa não pode se acomodar. O pecado tem que fazer mal para ela. Ela tem que se sentir mal. Ela tem que estar pedindo misericórdia e perdão. Porque quando a Bíblia fala lá, né, que o apóstolo Paulo fala, essa é uma evidência do salvo, né, Josafá? Exatamente. Ele ama tanto Jesus que o pecado me machuca porque eu sei que machuca ele. É isso. Eu não quero. Você peca, mas você está buscando a piedade, a misericórdia, porque você não quer, e ele sabe que você não vai conseguir. Quando a Bíblia fala, Paulo, né? Quando a Bíblia fala que o nosso corpo será igual ao do Senhor Jesus, é transformado, né? Eu já vi CCBN achando que a gente vai ter um pé resulente, de igual latão, vai ter cabelo, porque ele acha que igual o Senhor não é aquilo. Lá está falando do corpo igual dele, é um corpo sem pecado. Glorificado. Isso, na ressurreição ele vai remover de uma vez por todas
E Isso. da forma com que hoje nós somos atraídos naturalmente ao pecado, na glória de Deus, nós vamos ser atraídos naturalmente à santidade. Nós não podemos ser igual a Jesus, porque Jesus é Deus e nós não somos Deus. Não somos Deus. Nós Mas nunca vamos ser Deus. o apóstolo Paulo, ele está se referindo ao quê? Um corpo sem pecado. Isso, Porque, a ausência, né? A ausência do pecado. A ausência do pecado. Por quê? Mas na doutrina, na doutrina pneumática da Bíblia, o que acontece? Esse corpo glorificado não tem necessidades, então o pecado não vai abundar. Ó, esse corpo é não transformado, vai, é não outra coisa, é diferente. Não, sim, isso é outro aspecto, Sim, isso é outro mas aspecto. a mensagem da Bíblia é essa que você falou. A mensagem é essa. O PCCB não acha que ele vai ter um corpo glorificado total, mas ele até acha que vai ter uma vida parecida com a da terra lá em cima. Então ele não sabe que não vamos comer, não vamos cansar. Jesus já deu alerta que vai ser diferente. Ó, se nós não vai ser dado a casamento, não vai ter diferença de sexo. Exatamente. Entendeu? Não vai ter diferença. O PCCB não pensa assim, não. Isso, não vai ter diferença de... Então, não vai ter coisinha aqui embaixo, não vai ter nada. A gente não sabe o que é, mas uma coisa é certa, é um corpo melhor, as coisas lá são perfeitas. Nós temos um corpo adaptado para essa terra, para essa vida passageira que Deus deu. E aqui tem adaptações que Deus criou especialmente para essa terra, que é órgãos reprodutores, sobrancelha aqui, ó, pro suor não cair no olho, cabelo por causa do sol. Ou seja, tem várias adaptações aqui que não necessariamente vai ter na glória, entendeu? Então, mas quando o texto do apóstolo Paulo, ele tá falando, se a gente pega antes, a gente vai vendo que a preocupação dele com o pecado, né? A preocupação das pessoas com a volta dele, se ele volta ou não. Então a gente tem que estudar o texto para a gente entender o que ele diz naquela que eu te falei, né? O texto é pneumático, ó. O pé de latão reluzente, é um pé firme, as suas pisadas são firmes. Tem uma alegoria no texto que o CCBano não entende, entendeu? Por exemplo, quando fala que os seus olhos são reluzentes, tem luz nos olhos, para que você não entre no escuro e você consiga enxergar coisas que você não enxergaria no escuro. Então, tem uma simbologia ali do Cristo glorificado, que tudo pode, tudo vê, tudo fez, e é eterno, não tem criação, não tem isso, enfim. O CCB não entende isso. Então, ele vai para a igreja, o cooperador prega essa passagem lá, e depois canta aquele lá, são teus olhos divinais, como o som de muitas águas. Então, ele canta aquele hino e todo mundo chora. Ô, irmão Silvio, não faz muito tempo, o ancião lá no Brás pregou que Jesus crucificado ali não era Jesus. Sim, eu lembro. O Jesus ressurreto não era Jesus, era um fantasma. Entendeu? Era um negócio, uma imagem, uma visão holográfica, né? É uma heresia antiga, né, Jesus? É uma heresia antiga, lá do primeiro século, né? Chamada... Mas peraí, Jailson. Mas aí que tá o negócio. Essa heresia foi muito falada pelos agnósticos. E para ter conhecimento dessa heresia, o cara tem que conhecer um grupo que pregue sobre agnosticismo. Ou seja, na internet, ou seja, no grupo fechado. E não é estranho que o ancião busque esse tipo de informação. O gnosticismo do primeiro século, ele tinha basicamente 3 grupos, que eram os pneumáticos, né? Eram os espirituais. Tinha outro grupo que era um grupo que era mais os iniciantes, né? Entendeu? E o terceiro grupo eu não me lembro agora, mas basicamente os gnósticos, que vem da palavra gnose, que quer dizer conhecimento, né? Eles acreditavam que a salvação era através de um conhecimento especial, né? E que só quem tinha esse conhecimento especial eram os pneumáticos, era aquele pessoal que já estava avançado, eram mais espirituais e eles detinham esse conhecimento. É muito parecido com a doutrina da congregação, né? Que eles dizem, você não é espiritual, tal, você, né?
você ainda tá, você não, né, não fala em língua, né? Você não é selado com a promessa e tal. Então, assim, basicamente era isso do primeiro século, né? E essa heresia do primeiro século que o ancião, ele soltou uma pitadazinha, né? Ele soltou em dose, ele solta em doses homeopáticas, vamos dizer assim, né? Ele não descarrega tudo de uma vez, não, sabe, Josafá? Ele não descarrega de uma vez, não. As 7 partes, ele também não descarrega de uma vez, não. Que não é para impactar, não, sabe? São em doses homeopáticas, é uma terapia, é um tratamento. Você não pode dar tudo de uma vez, né? O paciente ali, ele tem que ser administrado aquelas doses, né? Então, ele deu essa pitadinha aí do docetismo, né? É uma heresia chamada docetismo, que vem da palavra doquel, que significa parecer ou aparência, né? Ou seja, Jesus, o corpo de Jesus era tipo um fantasma. Você podia, ele era meio transcendente, você passava assim por dentro, você podia colocar a mão, que não era uma imagem real, não era exatamente aquilo real. Agora, o Evangelho, a Bíblia desmente ele, desmascara ele. Porque se Jesus não era real, e por que no capítulo 20, exatamente, porque ele disse, Tomé, né? Até o irmão Josafá citou agora, toca aqui, Tomé, mete o dedo aqui, aqui, bota o dedo aqui, Tomé, aqui do meu lado. Aí Tomé desabou, não foi, irmão Josafá? Ele fez questão de comer para eles verem que não era fantasma. Pronto. Ele fez questão. Comeu peixe e pão. Como é que um fantasma come? Né? Exatamente. Jesus, ele ressuscitou. E Jesus ressuscitou e ele ressuscitou no corpo dele, né? É tanto que o lenço ficou dobrado lá. Mesmo corpo, as mesmas marcas, mesmo tudo. Para mostrar, sou eu mesmo. Ficou dobrado lá o lenço e ele ressuscitou. Ele não estava lá mais no túmulo, né? O lenço, ele dobrou. Bonitinho, ajeitadinho. Dá para ver pela dobra, ele levantou tranquilo, né? Dobrou, arrumado. A Bíblia fala que estava muito bem dobrado. Muito bem dobradinho. Olha, gente, meu Deus do céu. E os irmãos podem até pesquisar depois. Havia um costume judaico, os nobres, né, os senhores, ele tinha um costume, e quando ele estava fazendo uma refeição, se ele deixasse o lenço, né, dobrado, indicava que ele saiu daquela mesa, mas ele iria voltar. Uhum. E se ele não dobrasse o lenço, né, se ele deixasse lá, hoje não tem lenço, hoje é guardanapo, né? Se ele deixasse lá, de qualquer forma lá, era sinal que ele terminou a refeição e não iria voltar mais. Então, o servo ficava numa distância que ele pudesse ver o Senhor e atender ao chamado do Senhor, né? Então, o servo, quando ele via que o seu senhor deixou o lenço dobrado, ele já podia recolher a mesa, né? Ele já podia recolher a mesa. Aliás, quando ele via que o lenço não estava dobrado, que estava, né, deixado lá de qualquer forma, ele já podia recolher a mesa. Se tivesse dobrado o lenço, ele não podia recolher a mesa ainda, porque o senhor ainda iria voltar para terminar a refeição. Então tem um simbolismo nisso aí também, na questão do lenço de Jesus, do lençol de Jesus, né? Então, assim, Jesus, ele ressuscitou e ele continua sendo homem, né? Ele ressuscitou com o corpo dele, não foi uma imagem, não foi um fantasma, e ele continua com o corpo dele, né? E ele subiu com o corpo, hein? Tem um mistério aí. Subiu com o corpo. Subiu com o corpo. Né? Será que entrou lá o primeiro homem de carne e osso, né? rapaz? Entrando na glória? A questão aí a gente volta para aquela questão que o irmão Josafá falou. A questão é que Jesus, ele comeu porque quis. Ele comeu para
se envolver ali com os discípulos, para participar ali com os discípulos. Veja só que interessante, ele come, ali ele é verdadeiro homem, ele tem necessidade de comer. Ele quis. Depois ele desaparece, ou seja, ele desfaz, ele desaparece fechado. Então, da mesma forma que ele aparece fechado, ele sai do lugar fechado, ali ele é verdadeiro Deus, porque ele se desmaterializa e ele pode se manifestar. Jesus ali, ele tem um corpo humano, mas ele não tem as necessidades fisiológicas mais, ele não tem mais necessidade de comer. Não, é um corpo glorificado. O corpo dele não é um corpo. Ele comeu porque quis. Ele comeu, não porque precisou, né? Até porque precisava registrar isso tudo, né? Registrar para as pessoas, para a gente rebater hoje a ideia de que não era ele, era só a alma dele, porque senão falar que ele ficou morto. Ele ficou morto. O que viu foi a alma dele. Não, ele aparece, tocam nele, ele come, ele bebe. Justamente para enfatizar. Ele aparece esses 40 dias testificando da sua ressurreição. Né? Engraçado, tem um teólogo que faleceu, já era um pastor, chamado Maurice Cerullo, era um pastor da Teologia da Prosperidade. Conheci. E o Maurice Cerullo escreveu uma vez, assim, sobre essa questão dos apóstolos e discípulos não terem reconhecido Jesus de prontidão. E ele fez uma teoria, tá? É conjectura humana, de teólogo. Ele diz assim que foi tão sofrido a prisão de Cristo, depois do seu flagelo, desfiguraram ele, que aquela imagem, a última imagem de Cristo batido, com a sobrancelha aberta, cheio de marcas, né? Podem ver aquele filme do Mel Gibson, né? Da Paixão de Cristo, que a CCB, na época, proibiu de assistir. Vocês lembram do ensinamento? Eu lembro do ensinamento. Então, que eles se acostumaram naqueles dias, naquela tristeza, naqueles dias, a agonia do Gólgota, que eles se acostumaram tanto com aquela imagem, que foi a última coisa que marcou eles. De quando ele volta com as marcas. Sim, mas quando ele volta com as marcas ali, nas mãos, nos cravos, nos pés, né? Dá para entender que o rosto dele voltou até, né? Melhorou, né? Voltou. E o que acontece? Eles não conheceram. Mais. Ó, eu vou citar algumas passagens sobre isso, porque eu andei até também estudando sobre isso. Faz sentido eles não terem reconhecido, porque isso era uma profecia. Tinha que acontecer. Também, lá em Isaías. Não foi achado esses seus e não reconheceram. Não. Em Isaías 52 está falando que o seu semblante era tão desfigurado que não poderíamos reconhecer. Está escrito. E aí, ele aparece no caminho de Emaús. Ali naquela passagem, fala o nome de um dos dois que está no caminho de Emaús, que é Cleófas. Cleófas. Quem é Cleófas? João capítulo 19, quando está as 3 Marias ali embaixo. Lembra das 3 Marias? Sim. Ali fala que é Maria, mãe do Senhor. Maria Salomé. Maria, irmã da mãe do Senhor. Maria de Cleófas. É assim. E a outra Maria lá. Ou seja, Cleófas era o quê de Jesus? Tio. O tio de Jesus não reconheceu, para cumprir a profecia de Isaías, que o seu semblante era tão desfigurado que não poderíamos reconhecer. Eu acredito que ele estava bem machucado. Aquele tombo que ele tomou, você acha que não ralou o rosto, não ralou o cotovelo? A hora que cai naquele lugar? Eu comungo e eu partilho dessa mesma visão do irmão Josafá, porque algumas pessoas, para explicar esse trecho de Isaías, né, que diz assim, não havia nele formosura alguma, né, não havia nada o que nos atraísse a ele, né. Não, mas é outro texto. Tem um outro texto de Isaías, que é 52, que está falando sobre o sofrimento dele. O sofrimento. Lá fala explicitamente, é um texto pequeno que fala que ele foi arrebentado, lá fala que bateram nele e tal, aí fala, e o seu semblante era tão desfigurado que não poderíamos reconhecer. Procura aí, Silvio, para ver se você acha. Eu acho que é Isaías 52 ou Isaías 53, alguma coisa assim, né? Lê aí para nós. Eu abri aqui João 19, que fala das Marias, né, das 3 Marias,
Deixa eu ver se eu acho aqui. É que já faz uns anos que eu estudei isso aqui, rapaz. Eu pegava essas coisas e eu gostava aqui, ó. Olha, achei, ó. E junto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleófas. Aqui ainda tá falando mais ainda, ó. Maria, ó, mulher de Cleófas, ó. Maria, mulher de Cleófas. E Maria Madalena. Aí, se você vai lá no caminho de Maús, você vai ver que ele fala o nome de um daqueles dois, que era Cleófas. Então, você vê que, que Cleófas era o próprio tio dele. Aí, quando você vai para Isaías, fala, cara, faz sentido isso aqui. O nome Cleófas também é uma variedade de Pedro, tá? Cleófas podia ser que o tio dele podia chamar-se Pedro, porque Cleófas é uma variação de Cefas, que também é Pedro. Pode ser. O texto que você as variações são várias, As variações são várias, mas a gente trabalha com o que a Bíblia está mostrando, dizendo. Sim, a gente vai trabalhando. O texto que você citou é 52 mesmo, é 52:13, e diz assim, ó. O subtítulo diz assim: a aparição e as dores e a glória do Messias. O versículo 13 diz assim: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a de outros filhos dos homens. Assim emborrifará muitas nações e reis se fecharão as suas bocas por causa dele. Esse texto aí, irmão Silvio, irmão Josafá, na minha Bíblia, ele emenda com o capítulo 53. E quando ele emenda sem ter um subtítulo, quer dizer que quando os tradutores, né, fizeram a tradução, esse texto fazia parte de um capítulo só, de um texto só. Exatamente. Então, o 52, ele emenda com o 53. Entendeu? Estava no Salmo 150, né? Igual o texto que a gente está vendo agora há pouco, de Coríntios 13, que começa no 12, quando ele diz assim: e agora mostrarei a vós, um caminho sobremodo excelente. Aí ele começa a falar, né, da caridade, do amor, né? Nesse texto aqui, no capítulo 52, ele emenda com 53, porque a partir do 13 que o irmão leu aí, ele já começa a falar do sofrimento do Messias, né? Do sofrimento que ele chama de servo sofredor. Não sei se está aí no... Servo sofredor. Aqui não está, mas aqui James está servo sofredor. Na epígrafe de vocês aí. Então, ele fala desse sofrimento e no versículo 3 do capítulo 53 já, né? Que a gente entende que faz parte do 52, né? Ele diz assim, ó, no versículo 3, ele está linkado com o mesmo texto do capítulo 52. No versículo 3 ele diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, né? Então, assim, eu compartilho do pensamento e da interpretação de que essa figura de Jesus aqui, o qual o profeta Isaías, há 700 anos antes, descreve, é o Cristo crucificado. É o Cristo crucificado, porque eu não consigo conceber que Jesus, o Filho de Deus, ele era um homem defeituoso, ou um homem que tivesse uma deficiência, um olho baixo, o outro mais alto. Nem podia. Né? Ele nem podia ser assim. Um nariz defeituoso, torto, né? Até porque, se a gente for fazer uma referência aos animais que eram sacrificados na lei do sacrifício, né? O animal tinha que ser perfeito. Exatamente. E Deus, o Cordeiro de Deus, ele também tinha que ser perfeito, sem mácula, né? Sem defeito nenhum. E a profecia, ela limitou aqueles
fortes touros de Baçã, como é chamado aqueles homens, Isso. limitou eles a apenas, eles não poderiam quebrar os ossos dele e Não. nem matar ele fora da cidade. De Era resto, meu amigo, profecia. de resto estava entregue a Satanás ali para fazer o que quiser. Então, bateram nele, machucaram ele. Imagina, ele, quando estava fazendo o discurso, ele viu o olhar de ódio que aqueles caras estavam dele, querendo matar ele. Lá em João 8, falou assim: vocês são filhos do diabo, vocês querem me matar. Ele viu. Então, ele sabia que quando fosse entregue na mão daqueles homens, eles iam fazer tudo o que poderiam para machucá-lo e humilhá-lo o máximo que pudesse. Ou seja, escolheram a sentença pior que estava na lei, né? Que é morto como maldito. Sim. Colocaram ele nu na cruz, ele estava nu na cruz, ele só tinha 2 vestes, as 2 vestes removeram dele. Em Salmo 22 fala: e nós poderíamos contar todos os seus ossos, nós o poderíamos contemplá-lo. Está querendo dizer que ele estava nu, dava para você ver todos os ossos deles e até contar os ossos do corpo dele. Ou seja, tudo isso para quê? Para humilhá-lo o máximo que pudesse. A ideia de colocar ele nu era para espantar os discípulos, as pessoas, porque era um homem santo, um homem justo, né? Ainda mais um judeu naquela época, e você coloca ele nu, a ideia era para humilhá-lo o máximo o que pudesse nele, né? Você pode ver que a imagem de Roma, quando colocam ele lá numa cruz, eles colocam ali um paninho ali, né? Porque não vão pôr ele nu. Mas ele tá bom, ou seja, gente, sofreu. Sim. Sofreu. A própria concepção dos romanos, dos soldados, de pegar uma esponja de limpar, de fazer a limpeza das suas necessidades e servir a vinagre a ele, né? Não porque vinagre, eles queriam dar vinagre, porque vinagre é para desinfetar aquela esponja de limpar as partes íntimas, né? Eles não tinham papel higiênico, então eles pegavam uma esponja, que era feita de uma coisa do mar, com uma estopa, enrolavam na madeira e limpavam as suas partes íntimas depois de fazer o cocô, fazer fezes. Colocavam num balde e ficava fedendo. Então eles colocavam vinagre, que era feito de maçã na época, vinagre acético ou de uva estragada, para tirar aquele cheiro das fezes. E daí, quando ele teve sede, eles foram dar vinagre para ele naquela esponja de limpar as fezes, né? Então você veja... quando fala, sabe, irmão Josafá, irmão Silvio, quando fala assim, e era um de quem os homens escondem o rosto. Eu só posso entender essa afirmação aqui do profeta na via dolorosa de Cristo. A vergonha, né, Gilson? A vergonha, né? Os homens, ele passando ali, sendo exposto ao vitupério, como diz a palavra, né? Ele passando ali na via dolorosa, levando aquela cruz e recebendo chibatada, açoites, né? Com o azorrague dos soldados romanos, né? E ele olhava assim, as pessoas tiravam o olho dele para não ajudar, para não se comprometer com aquele santo que estava sofrendo ali no meu e no seu lugar. Eles tiravam, eles escondiam o rosto, como se fosse assim, olha, nós não temos nada com isso, nós não temos culpa disso, mas eles mal sabiam que era por culpa deles. Foi por culpa nossa. Foi por culpa sua e minha, meu irmão. Cristo veio e se submeteu a tudo isso por mim e por você. E o versículo 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aí entra agora o evangelho. Glória a Deus por isso. Né? Irmãos, vamos ter que encerrar agora, tá? Eu já estou Amém, aqui, são 3 horas e 16 minutos. Muito bom a participação de vocês. Gostei. Vou fazer um corte disso aqui, né? Para colocar no canal lá, para as pessoas ouvirem um pouquinho mais sobre o evangelho. Silvio, Deus abençoa. Amém. Irmão Jailson, parece mais por aqui, vocês dois aí, para poder falar um pouquinho, desmistificar aí essa lambança da CCBO, com tanta coisa para falar, e eles não falam essas coisas.
prefere ficar brincando de... E o antídoto para essa heresia que foi falada aí é Judas, versículo 6. E 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Certo? Que os espíritos que se rebelaram não é nenhum ser humano, não. Eles estão em algemas eternas. Eles estão nas trevas. Eles foram aprisionados. Né? E Jesus desceu ao abismo e pregou aos espíritos em prisão. Glória né? a Deus por isso. Essa heresia tem que ser rechaçada em nome de Jesus. Ela tem que voltar lá para o inferno, foi de onde ela veio. Mas antes de terminar a live, você quer espiritualizar da forma CCBiana aqui? Eu vou espiritualizar da forma CCBiana. Esses espíritos aqui, Josefa Agra, esse espírito Jailson, Marinette, tantas pessoas, esses espíritos estavam em prisão. De repente, desce com a chave o Rei da Glória e nos liberta e prega para nós. Então, aí é o cumprimento da profecia também, né? Vamos espiritualizar que nem o CCBiano faz, né? Vamos fazer essa adaptação. Eles não... Eles pregam tudo que é tranqueira lá, eles só não conseguem pregar Jesus Cristo, que é o mais importante. Não consegue. Lamento pelos irmãos que estão lá. Oro por vocês. Tá bom mesmo, tá certo. Eu agradeço a oportunidade, né? E peço a Deus que abençoe irmão Josafá, sua família, irmão Silvio, que Deus continue abençoando vocês, né? E estamos aqui. Pode contar com a gente para qualquer contribuição. Convidado. Vocês dois, viu, Silvio? Você e o Jailson está convidado. Na hora que estiver por aí, eu estiver falando aqui, quiser entrar, só falar no chat. Josafá, manda o link aí e já está dentro. Amém. Irmãos, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Vocês que estão aí, gente, tá? Estudem a palavra de Deus. Estudem, gente. O caminho é só esse. Quem não estudar vai ser arrastado, gente. Porque o sofisma é isso. É usar um pedaço da Bíblia e o restante ele modifica para te levar por outro caminho, tá? Então, quem não estudar a palavra de Deus vai ser enganado. É importante estudar. Estudar a palavra de Deus não é uma escolha sua, é uma obrigação. Você precisa estudar, porque senão vai ser levado por heresias. E o diabo não está usando coisa do mundo, ele está usando ali o meio da religião para tentar enganar as pessoas. Tá vendo, irmãos? Essa live aqui, tudo que eles falaram aqui, é desmistificando muita mentira, muita coisa inventada, gente. Tá? Muita coisa inventada, né? E os irmãos sabem responder isso porque eles leram, eles estudaram a palavra. Tem que estudar mesmo, tem que ler, porque o diabo, ele sabe trabalhar com a Bíblia. Só para nós encerrar aqui. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Aí eu já vi muita gente falando, tá vendo? Estudar a Bíblia vai ficar igual. Não. Ele foi derrotado com a Bíblia também, por alguém que fez a exegese correta, Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a devida aplicação para responder Satanás. Satanás usou a palavra de modo distorcido para tentar induzir Jesus a fazer algo contra Deus, né? Qualquer coisa. E Jesus veio com a devida interpretação da Bíblia e colocou Satanás no seu devido lugar. Isso é um exemplo, irmão. Se você não estudar a Bíblia, vai ser engolido por ele. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ser imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos imitar Jesus Cristo. Vamos procurar nas Escrituras nos fortalecer. Ainda mais hoje, irmão, com tanta heresia, o Silvio, com tanta heresia e a internet dando potência para elas, se não estudar, camarada, vai acabar se desviando. Vai ser engolido. Vai. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Um abraço, Silvião. Boa. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Amém.